7,9. 8 jogos, terminou, temos um campeonato, temos emoção. 0 para o Atlético Mineiro, que jogou com um homem a menos desde o final do primeiro tempo. Rubens foi expulso. 0 para o Botafogo, que vê a sua vantagem cair para 2 pontos em relação ao Palmeiras, que sabe-se lá Deus como hoje venceu o Bahia de virada por 2-1. Para mim, um dos resultados mais injustos desse campeonato brasileiro. Só que o Palmeiras é isso mesmo, Júlio. O Palmeiras, você não pode duvidar. O Palmeiras está na briga e muito, Júlio Gomes. Boa noite. Fala, Tomás. Um grande abraço para você, para todo mundo que está com a gente nesse feriado tão importante, agora feriado nacional, o Dia da Consciência Negra, um dia de luta antirracista no Brasil e uma luta que o Brasil está exportando, né? Porque tem muitos países do mundo que não estão muito preocupados com o racismo. Então, um dia muito importante para todos nós, esse 20 de novembro, e um dia em que o branco e preto do Botafogo, né, misturados, estão muito preocupados, muito preocupado o torcedor do Botafogo. Um empate contra o Atlético, que era para ser jogo de vitória, mais de 25 finalizações do Botafogo. O Botafogo já era muito melhor do que o Atlético antes da expulsão do Rubens, depois da expulsão do Rubens virou um jogo de um time só. O Atlético teve uma chance de gol, depois já da entrada do Hulk. Já temos os lances, pode continuar falando, Júlio, já com os lances desse empate que aconteceu no Estádio do América, né? E aí que tá, passagem, né? Sem torcida. Exato, porque é um campo neutro, né? O Botafogo teve a vantagem de jogar contra o Atlético fora da Arena MRV, em BH, mas fora da Arena MRV. E foi um jogo em que o Botafogo dominou completamente. O Luiz Henrique começou o jogo, apesar de ter entrado ontem na partida da seleção. O Igor Jesus não, o Igor Jesus entrou no finalzinho. Quando o Luiz Henrique saiu, parece que eles estão parecendo o feitiço de Áquila, lembra? Lembro. Quando, né, Butcherhauer e Michele Pfeiffer. Quando o Vitasol, a moça é moça e o cara é lobo. Não, quando é de noite. Isso. Quando o sol se põe. E ele é a águia. Ela é a águia e ele era o lobo. O cara, né? A pessoa durante o dia, né? Mas a feitiço de Áquila também denuncia a idade. Sim. Mas o Luiz Henrique e o Igor Jesus não podem jogar juntos, né? O Dorival coloca um no lugar do outro e hoje o Arthur Jorge, quando pôs um, tirou o outro. E isso é uma notícia pro Botafogo, porque o Tiquinho Soares jogou uma partida bem fraca, no meu ponto de vista. O Luiz Henrique foi bem, forte a expulsão do Rubens, inclusive. E no segundo tempo, já estamos vendo lances do segundo tempo, várias alterações. Entra, como eu disse já, o Igor Jesus, entra o Jefinho, entra o Matheus Martins, entra um monte de gente. Botafogo o tempo inteiro em cima. Mas sabe uma coisa que esse jogo mostra, Tomás? E eu acho que muita gente ficou procurando esse antídoto ao Botafogo ao longo da temporada, se é que encontrou esse antídoto. Quando você defende o Botafogo com as linhas bem baixas, lá embaixo mesmo, dentro da área, o Botafogo tem dificuldade. Qualquer time tem, não é só o Botafogo. Essa é a única chance do Galo, né? O Hulk entrou e já cria uma situação de gol. Tem a bola do Hulk também do meio campo. Do meio de né? campo, exato. Espetacular. Qualquer time contra um adversário enfiado dentro da área com ônibus estacionado vai ter dificuldades. Aí o lance do Hulk, né? Porque o John é de antes da meia-lua, antes do círculo central, né? Exato. Se vai no gol, é gol, porque a bola foi muito forte. E a gente já está revendo os lances do jogo. Agora, se você faz essa estratégia contra o Botafogo, você tira do Botafogo o que ele mais gosta, que é a velocidade, que é o espaço, é um time muito vertical. Agora, dá certo? Pro Atlético deu. Pro São Paulo, lá no Rio de Janeiro, naquele primeiro tempo, no jogo da Libertadores, deu também. Deu muito porque o Botafogo não soube concluir a gol as chances. Mas o fato é que... Mas eu entendo que aquele jogo contra o São Paulo, o Botafogo, além de pressionar, ele tirou o da torcida, criou chances. Aqui teve pressão, teve abafa, teve bola na área. Tivemos grandes milagres, né? Mas exato, não teve aquela... que injustiça esse gol não sair, essa bola que pega na trave. Teve uma bola que... O Everson foi muito melhor contra o Flamengo. Exato. Semana passada. Nenhuma dúvida. Ali sim, foi uma pressão com... Não estou dizendo que o Botafogo não tenha criado, mas não foi aquela avalanche de oportunidades. Porque quando você fala 25 finalizações... Parece que o Botafogo perdeu um gol atrás do outro. Eu não vi dessa maneira, o Botafogo perdendo um gol atrás do outro. Não. Embora tenha merecido até, poderia ter feito o gol, claro, mas não foi. Não é que perdeu um gol atrás do outro, mas a bola tá lá, né? Quando o jogo tá dessa maneira, um time... Um erro pode ser fatal. Qualquer falta de atenção, qualquer bola espirrada, né? Qualquer sorte, a bola espirra, sobra para um em vez de sobrar para outro, acaba em gol.
Hoje não acabou em gol, só que o problema é que já não acabou em gol hoje, não acabou em gol contra o Cuiabá, não acabou em gol contra o Grêmio, não acabou em gol contra o Criciúma. Jogos em casa que o Botafogo fez, hoje não foi em casa, mas foi em estádio vazio, né? Aliás, deixa eu fazer um parênteses, antes que eu esqueça, não quero esquecer disso. Como as pessoas envolvidas no futebol são mal educadas, né? Porque com o estádio vazio, a gente se acostumou a ver jogo de estádio vazio na pandemia. Exato. Ficamos 6 meses vendo jogos sem torcedor no Brasil, na Inglaterra, na Alemanha, em todos os lugares. Não sei se eles se contiveram um pouco em algum momento, ou se a gente se acostumou. Mas aí a gente voltou a ter os jogos com barulho de torcida, sem conseguir ouvir o que está todo mundo falando do lado de campo. E hoje a gente voltou a ter essa experiência. É só xingamento. É só palavrão, é um nível tão baixo. Ah, Júlio, você quer que futebol vire o quê? Você quer que vire jogo de Lorde, jogo de não sei o quê? Gente, eu só acho ruim que a gente se acostume com viver numa sociedade em que as pessoas são tão mal educadas. Eu acabei de ir para o Recife para acompanhar uma Copa Sub-19, organizada lá pelo Retrô, o clube lá da Grande Recife. Era a mesma coisa, Tomás. Dirigente de clube grande xingando o juiz. E os moleques de 16, 17 anos xingam o juiz e xingam um ao outro. É uma falta de educação generalizada que, para mim, é constrangedora. O Arthur Jorge, aí, português, europeu e tal, só fala palavrão também. Porra, impressionante. Mas fecha esse parênteses, é que você ia comentar também em cima, né? Não, eu concordo com você. E as reclamações também dos jogadores. Hoje até muito mais reclamação por parte do Atlético, acho que do que por parte do Botafogo. Mas lances que você vê claramente, não precisa nem do replay para ver que não há motivo para reclamação. E os caras reclamam de uma maneira, né? Você vê que é premeditado, né? É uma coisa só para jogar pressão. Para atrapalhar o árbitro, é para atrapalhar o árbitro. Enfim, acho que é um jogo que o Botafogo merecia vencer, mas para o Atlético, ângulo do Atlético. Para o Campeonato Brasileiro, o Atlético está em maus lençóis para ficar entre os 8 primeiros, que é o que ele precisa para se garantir na pré-Libertadores, caso perca para o Botafogo a final da Libertadores. Está difícil para o Atlético. São 4 pontos atrás do Cruzeiro, 3 atrás do Bahia, 1 atrás do Corinthians, que está jogando melhor do que todos esses juntos. Já fala em cima da tabela, Júlio. Vamos colocar a tabela, então, por favor, Vitorino. Aí. Então, você vê o Atlético ali em 11º, né? O Atlético está a 6 pontos da zona de rebaixamento, né? Nessas alturas do campeonato. Está a 3 da 8ª posição do Bahia ali, mas que são 4 na prática, porque nos critérios de desempate ele não pode, como o Atlético empatou muito ao longo do campeonato, ele não pode ficar empatado com ninguém ali. Então, ele precisa, de fato, passar em pontos. E precisa ficar entre os 8 primeiros para estar na pré-Libertadores do ano que vem, se, repito, perder a final. Já na liderança ali, se o Fortaleza ganhar sexta-feira do Fluminense, ele não pode ser descartado dessa briga do título, ficaria com 66 pontos, mas sigo achando que é uma corrida entre Botafogo e Palmeiras que cada vez mais se desenha para o jogo do Allianz. Que é o que a gente está falando faz tempo, né? A missão do Botafogo era abrir 6 pontos ou mais. A missão do Palmeiras era ficar na alça de tiro. E tudo vai se decidir daqui a 2 rodadas. Tudo não, mas boa parte do campeonato vai se decidir no confronto direto entre eles.